Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus 14. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estágios da terra, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com ele. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Amém? Glória a Deus. Que palavra tremenda esta. Aleluia, Jesus. Nós vemos aqui de início Jesus força, né? Ou ordena. Tem diz aqui compeliu. Compelir quer dizer forçar, né? Então Jesus forçou os discípulos a seguirem, né, sem ele, a entrarem naquele barco sem ele e seguir viagem, né? E Jesus deu uma ordem para que eles passassem para o outro lado. Amém? Ele disse para eles que eles passassem para o outro lado. Vocês podem repetir? Passassem para o outro lado. Aleluia, né? E eu meditando aqui, a gente pode pensar assim: quando Jesus ordenou ou forçou aqueles discípulos a passarem para o outro lado, a prosseguir sem ele naquela viagem de barco, naquele mar, será que Jesus não sabia o que iria acontecer, o perigo que estavam correndo, né? Será que Jesus não sabia ali daquele vento contrário que viria assolar aquele barco? E nós pensamos muitas vezes, em meio às nossas lutas, será que Jesus não está vendo, né? Será que Jesus não sabe cada luta que nós estamos passando, estamos enfrentando? E a resposta é sim, Jesus sabia. Jesus, ele é poderoso, ele sabe todas as coisas. Aí diz: e por que então ele ordenou, ele forçou os discípulos a entrarem naquele barco, se ele sabia que no meio da noite, no meio da madrugada, viria aquele vento contrário, viria aquelas ondas para assolar aquele barco e apavorar aqueles homens? E muitas vezes nós pensamos: por que, Senhor, o Senhor permite eu estar nesta luta? Por que, Senhor, o Senhor permite que eu esteja passando por certas dificuldades, por esse problema que eu passo agora? E eu fico pensando, igreja, o quanto nós somos falhos. Porque eu fico pensando assim:
se nós tivéssemos uma vida só de bonança, só de coisas boas, sem tempestades, sem problemas, sem lutas, jamais nós iríamos nos prostrar diante de Deus. Jamais nós iríamos buscar a face de Deus. Jamais nós iríamos o adorar como Ele merece, como Ele é digno de adoração. Porque mesmo, e muitas vezes, passando por lutas, mesmo assim, muitas vezes, nós não damos, né, a devida honra ao Senhor. Então o Senhor muitas vezes permite sim vir lutas. E muitas vezes o próprio Senhor vai lá e nos coloca no meio da tribulação. Muitas vezes o próprio Senhor vai lá e nos permite estar em meio ao deserto, nos coloca em meio ao deserto. Como Ele fez com Elias, lá no Querite, né? Lembra? Ele levou Elias para o Querite. Elias tinha tudo para morrer naquele lugar. Tinha tudo para morrer. Mas o que o Senhor fez? Ele colocou Elias ali, mas ele sustentou ali a fonte, né, para matar a sede de Elias. Ele enviou ali corvos com alimento para Elias. Ou seja, o Senhor, Ele permite as lutas para nos mostrar quem é Ele na nossa vida, para nos mostrar que é Ele que faz todas as coisas, para nos mostrar que é Ele que tem o controle de tudo. Tudo está nas suas mãos. Então é isso que Deus faz na nossa vida muitas vezes quando permite a luta. A luta não é para nos destruir. A luta é para nos fazer mais fortes e crer que Deus está no controle e que Deus está ao nosso lado. Glorificado seja o nome do Senhor. Aqui no verso, vamos ver aqui. No verso 25. Quando diz assim: na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Glória a Deus. Para você ver o quanto nós somos, né, insignificante. Por quê? Porque a iniciativa sempre é de Deus. É sempre Deus que vem ao nosso socorro. É sempre que Jesus que chega. Por isso que eu coloquei esse tema. Jesus sempre chega. Porque quando a coisa está difícil, quando a coisa parece impossível, eu costumo dizer isso. Quando tudo se torna impossível, é quando Jesus chega para nos socorrer. Então, Jesus veio na quarta vigília da noite, andando por sobre o mar. Né? Então Jesus, ele permitiu aqueles homens estarem ali, mas na hora que mais eles precisaram, Jesus chegou. Jesus trouxe a ajuda, a provisão, a salvação para aquela situação em que eles se encontravam. No verso 26 diz assim: e os discípulos, ao verem-o andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Olha que perigo nós corremos. Aqueles homens, eles tinham Jesus, eles andavam com Jesus, eles viviam ali com Jesus. Mas quando Jesus veio ao encontro deles, eles não o reconheceram. Não o reconheceu. Né? Muitas vezes Jesus está ao nosso lado. Muitas vezes Jesus está ali conosco e nós não enxergamos. Nós não o reconhecemos, né? Como aqueles dois homens lá em Emaús, no caminho de Emaús. Andando os dois, veio Jesus ao lado deles, caminhou com eles, conversou com eles. E eles não reconheceram. E eles não se deram conta que era o mestre. Quando eles reconheceram, quando eles perceberam, Jesus já tinha partido. Jesus já tinha ido embora. Que nós tenhamos cuidado, porque o nosso Senhor, Ele está sempre ao nosso lado. Ele não nos deixa sozinho. Glória a Deus. Aqui no 27 diz assim: mas Jesus imediatamente lhe disse: tende bom ânimo, sou eu, não
temais. Aleluia. Olha aí a iniciativa mais uma vez de Deus para com a nossa vida. Mais uma vez Jesus chega ali e diz: ei, sou eu. Oh, glória a Deus. Ei, eu estou aqui. Não temas, porque eu cheguei. Aleluia. Eu cheguei, eu estou com você. Jesus não nos deixa, Ele sempre chega. Às vezes a gente diz, como aquelas irmãs, quando Lázaro morreu, que Jesus chegou, já tinha sepultado há 4 dias, e elas disseram, Senhor, agora é tarde. Se o Senhor tivesse vindo antes, Ele não teria morrido. A gente, às vezes, pensa que o Senhor se atrasou. Às vezes a gente acha que Jesus não vai chegar. Às vezes a gente pensa que o relógio de Deus atrasa. Mas Ele só chega na hora certa. Ele chega porque Ele é o dono do tempo. Aleluia. Ele chega porque Ele sabe o momento certo de chegar na nossa vida, no meio da tribulação em que estamos. Então, se o vento está aí soprando, o teu barco está sendo assolado pelas ondas, lembre-se, Jesus sempre chega. Ele não tarda, Ele não atrasa, Ele não falha, Ele é Deus. Ele chega na hora que você mais precisa. Glória a Deus, aleluia. Jesus, Ele está ao nosso lado e Ele diz, não temas porque eu estou com você. Oh, glória. Nós temos o Deus que cuida de nós, igreja. Eu tenho visto Deus agir em meio a essa tribulação em que o mundo está vivendo. Aleluia. Eu tenho visto a mão de Deus sobre cada vida. Aí diz, mas irmã Marlene, tem morrido tanta gente, tem tanta gente no leito, mas Deus está no controle. É Ele que faz todas as coisas. E as vidas que estão partindo, é Ele que determinou assim, porque Ele é o dono de tudo. E o que nós temos que fazer é glorificar a esse Deus. Você está adorando a Deus ou você só está olhando as ondas? Aleluia. Porque Pedro fez isso. Pedro, quando o Senhor disse, não temas, sou eu. Aí Pedro disse, Senhor, se és tu, então me ordena, deixa que eu vá por cima das águas ao teu encontro. E Jesus disse, vem. E Pedro, até por um momento ele foi, ele caminhou, mas Pedro decidiu olhar o vento. Pedro resolveu então temer, olhar para a dificuldade, olhar para a situação em que ele estava. Aí Pedro começou a afundar e mais uma vez o mestre vem e pega pela mão de Pedro e puxa Pedro. Glória a Deus, porque Ele faz isso na minha e na tua vida. É Ele quem nos sustenta, porque se nós formos e segurar na mão do Senhor, vai ter momento de nós olharmos para o vento e soltar a mão do mestre. Mas é Ele que vem e segura. E quando a gente pensa que está afundando, que vamos submergir, Jesus nos puxa para fora. Glória a Deus. Esse é o Jesus que nós servimos. Este é o Deus que está ao nosso lado. Aí muitos estão aí preocupados, com medos, apavorados. Não é para menos, porque estamos vivendo uma pandemia que parece não ter mais fim. E sentir medo é normal na nossa vida. Porque somos carne, somos falhos, somos pequenos. Mas o que nós não podemos é tirar os olhos de Jesus.
O que nós não podemos é olhar para as ondas, é olhar para o vento. Porque aí nós vamos perecer, nós vamos submergir, nós vamos afundar. O que nós temos que fazer eu sei que eu estou em meio a um mar revolto, o vento está assolando, mas eu sei que o meu mestre está comigo. Glória a Deus. Eu sei que Jesus está com a mão estendida, está me sustentando. Por isso que eu não vou afundar. Por isso eu não vou perecer. Porque Jesus chegou. Glória a Deus. Quando o mar estava revolto, quando o vento estava mais forte, Jesus chegou. E bradou no meu coração, no teu coração: olha, eu estou aqui. Sou eu. Sou eu que acalma a tempestade. O barco em que Jesus está, ele não afunda. Então, se Jesus está guiando o teu barco, não temas, porque Ele está no controle. Não temas, porque Ele, no momento certo, com apenas uma palavra, uma ordem do Senhor, esse vento ele cessa. E se Ele permitiu a luta, é Ele que vai dar um fim a ela. Porque aquele que começa a boa obra, ele com certeza ele vai findá-la, ele vai finalizar, ele vai acabar. Porque é Ele que está no controle de tudo. É o Senhor que está no controle da minha e da tua vida. Então o barco em que estamos, ele pode até balançar, mas ele não vai afundar. Porque o Senhor está no controle. E quando Jesus chega, aleluia, não importa o tamanho que seja a tempestade, mas se o Mestre chegou, ela vai chegar ao fim. Glória a Deus. E é tremendo a gente saber que servimos a esse Deus. Oh, glória a Deus. Aquele Jesus, olha como é lindo. Aquele Jesus que chegou. Glória a Deus. Aquele Jesus que chegou na madrugada por cima das águas. Aleluia, é o mesmo que está aqui. Ele é o mesmo que está operando na nossa vida. Eita, é tremendo, igreja. Sabe o que está acontecendo? Nós estamos acostumados a viver uma vida sem sentir a presença de Deus, sem buscar a face do Senhor e ver o quão maravilhoso é sentir a presença desse Senhor, que acalma qualquer tribulação, qualquer tempestade. Porque quando você está ali conversando com o Senhor, é você e Ele, e você sente Ele ao teu lado. Glória a Deus. Você sente que Ele está ali te ouvindo, Ele está com você ali. Nós não podemos perder essa essência, esse primeiro amor. Nós não podemos. Nós temos que buscar mais. Nós temos que clamar mais, para essa presença estar sempre conosco. Para que nós não venhamos perder a presença do Senhor na nossa vida. Para que nós tenhamos a convicção, a certeza de que eu estou mesmo numa luta, mas eu não estou sozinha. Eu não estou sozinho.
O meu mestre está comigo. É lindo porque Jesus, ele passa com você na tribulação. Ele passa com você no meio da tempestade. Ele vai com você na fornalha, na cova do leão. Aleluia. Ele é o mesmo Deus. Aquele quarto homem da fornalha, ele é o mesmo. Aleluia. Aquele que fechou a boca dos leões para que Daniel não fosse devorado, ele é o mesmo e ele está no meio de nós. Grande é o Senhor, poderoso é o Senhor, digno de toda honra e de toda glória. Não troque a presença desse Deus por nada, porque não vale a pena. Não vale a pena. Eu gosto muito de ler Eclesiastes. Os conselhos que tem ali é tremendo. E lá diz que maiores riquezas, qualquer coisas grandiosas ao homem, não se compara. É tudo coisa vã, é passageiro, é correr atrás do vento. Então o que importa na nossa vida é a presença do Senhor. O que mais importa na nossa vida é a presença de Jesus Cristo, porque Ele está voltando. Os sinais estão aí. Só o cego, o louco que não vê que os sinais estão aí, que Jesus está voltando. E eu e você, a qualquer momento, num abrir e fechar de olhos, vamos estar de frente ao nosso Senhor. Aleluia. Então vamos buscar a presença desse Deus, esse Jesus que acalma a tempestade, esse Jesus que veio, que disse àqueles homens: olha, vão, eu chego depois. Jesus disse isso para mim e para você nesta noite. Você está sozinho agora, mas eu chego depois. Jesus vai chegar. Jesus sempre chega. Não desanime, porque Ele chega. E quando Ele chega, glória a Deus. Quando Jesus chega, a palavra de Deus diz que na presença do Senhor até a tristeza salta de alegria. Oh, glória a Deus. Até a tristeza salta de alegria quando Jesus chega. Porque a palavra de Deus diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E a noite pode até estar longa, mas vai chegar o amanhecer de Deus. Oh, glória! Aleluia, Jesus! Santo é o Senhor. Glória a Deus. Então fique com essa palavra e creia e saiba que Jesus não te deixa sozinho. Que Jesus, Ele sabe a tua dor. Que Jesus, Ele sabe aquilo que está afligindo a tua vida. Você que está aí em casa, eu não sei. Eu não sei o que você tem passado. Eu não sei como você está agora. Eu só sei de uma coisa: Jesus vai chegar. Jesus, Ele está vendo o que você está passando. E Ele vai chegar e vai dizer: ei, sou eu. Não temas, sou eu. Não tenha medos, eu estou aqui. Glória a Deus. Que Jesus abençoe e fortaleça mais a nossa fé. Solta aí a aplicação, Romário, por favor. Diz assim a aplicação: quando Jesus te enviar para o meio de um mar bravio, não é para te matar, e sim para te fazer ver que as coisas fogem do nosso controle, mas jamais fugirá do controle de Deus.
Lembrem-se, as tempestades nunca pegam Deus de surpresa. Descanse, Jesus sempre chega.